Você já parou para pensar como a vida pode virar de cabeça para baixo quando a traição vem de dentro da própria família? Às vezes, o golpe mais doloroso não é dado por um estranho, mas por aqueles que deveriam nos proteger. É como abrir a porta de casa, esperando acolhimento, e encontrar um inimigo disfarçado de parente. Foi exatamente assim que me senti, apagada, invisível e tratada como um peso morto dentro do lar que construí com tanto sacrifício. Mas sabe o que aprendi? Que mesmo no meio da dor invisível e da humilhação materna, existe uma força silenciosa capaz de virar o jogo. Não importa quantas vezes tentem nos rebaixar, existe um limite que, quando imposto, muda toda a história. E por mais que eu tivesse sido vítima de manipulação psicológica e abuso emocional, descobri que a verdade sempre encontra seu caminho. Hoje, quero te contar a minha história. Uma narrativa de rejeição silenciosa, de invasão de privacidade, de confiança quebrada, mas também de reconstrução da dignidade, de provas reveladas e de justiça legal. Talvez você já tenha passado por algo parecido. Ser colocado de lado, tratado como um estorvo, como se não tivesse mais valor. Se sim, você vai se identificar com cada linha. Prepare-se, porque não é apenas um relato de dor. É também um manual de sobrevivência, um lembrete de que nunca devemos entregar o poder da nossa vida a quem só quer se aproveitar. Aqui você vai ver como um plano de expulsão se transformou numa vingança estratégica, como a máscara de uma nora manipuladora caiu diante de todos e como a dignidade pode ser recuperada até nos momentos mais sombrios. Não espere uma história linear e sem emoção. O que você vai encontrar é uma verdadeira batalha, onde cada golpe foi respondido com força interior, cada humilhação se transformou em combustível e cada injustiça contra a mãe foi devolvida com a mais poderosa das armas, a verdade exposta. Então, se você já foi subestimado, se já duvidaram da sua capacidade ou se algum dia te trataram como se não importasse, fique comigo até o fim. Porque esta história vai te mostrar que, no momento certo, a vida sempre coloca cada pessoa em seu devido lugar. E acredite, quando a cobra venenosa que tentou destruir a minha vida mostrou as presas, foi ela quem acabou envenenada pelo próprio veneno. Foi numa manhã comum que meu mundo virou de cabeça para baixo. Peguei o celular e vi uma notificação que parecia inofensiva, mas que carregava uma traição familiar doída como uma facada. Na tela, a foto sorridente da minha nora, abraçada ao meu filho e à mãe dela, trazia a legenda cruel: a família que realmente importa. Era como se, em poucas palavras, eu tivesse sido apagada da história da minha própria vida. Meus olhos ardiam e minhas mãos tremiam. Como pode uma humilhação materna ser tão pública e silenciosa ao mesmo tempo? Não havia gritos, não havia discussões, apenas uma rejeição silenciosa, fria como pedra. Aquela dor invisível atravessou meu peito, deixando-me sem ar. Quem já foi excluído sabe. Não dói só pela imagem, dói pela confirmação de que você não é mais vista como parte essencial. A primeira reação foi querer responder com a fúria de quem se sente injustiçado. Mas aprendi ao longo da vida que quando a cobra venenosa mostra as presas, é preciso escolher o momento certo para contra-atacar. Respirei fundo e pensei: não vou me rebaixar. Ainda assim, meus dedos correram pelo teclado, digitando 2 palavras que se tornariam o estopim da virada: boa sorte. Pode parecer pouco, mas quem entende de manipulação psicológica sabe que o silêncio calculado é mais perigoso do que um grito. Aquela resposta simples carregava em si um limite imposto, um aviso de que eu não estava disposta a continuar sendo tratada como peso morto. Era o início de algo maior, uma ruptura interior que já vinha sendo gestada em silêncio há meses. Minutos depois, o telefone da casa começou a tocar sem parar. Do outro lado da linha, meu filho Moisés estava em choque. "Mãe, o que a senhora fez?" Ele berrava com a voz trêmula. O advogado dele tinha acabado de ligar, os bancos estavam em alerta e a vida perfeita que eles acreditavam ter construído começava a desmoronar.
Aquele seria o primeiro de muitos sinais de que a verdade exposta tem um poder incontrolável. E eu? Eu me mantinha calma, quase serena. Quem já sofreu anos de abuso emocional aprende a encontrar paz no meio do caos. Enquanto ele gritava, eu apenas pensava: enfim, a justiça legal começou a agir. O que parecia apenas uma vingança estratégica era, na verdade, a recuperação da minha dignidade. Era o momento de virar o jogo que eles achavam já ganho. Mas para você entender como cheguei até esse ponto, é preciso voltar no tempo. Não foi de uma hora para outra que a apropriação indevida da minha vida começou. Houve sinais, pequenas fissuras, momentos de dor disfarçados de convivência familiar. Antes de o estopim explodir, já havia uma chama queimando em silêncio. E é isso que eu preciso te contar agora. Meu nome é Lília, e se tem algo que a vida me ensinou é que nada cai do céu. Aos 16 anos, grávida e abandonada, eu já enfrentava a rejeição silenciosa de quem deveria me apoiar. O pai do meu filho desapareceu como fumaça, me deixando com um peso enorme e a responsabilidade de seguir em frente. Enquanto outras jovens sonhavam com festas, eu sonhava em conseguir vender mais uma fornada de pão de queijo para pagar o leite. Cada real que entrava era uma vitória. Eu acordava antes do sol nascer, sovava a massa com as mãos cheias de calos e saía para as esquinas, chamando clientes pelo cheiro que escapava das sacolas. Não havia espaço para dor invisível ou reclamações. Se eu parasse, meu filho não teria o que comer. Essa força interior, que muita gente chama de teimosia, foi o que me impediu de me tornar um estorvo para o mundo. Com o tempo, o esforço começou a render frutos. O pequeno negócio virou sustento, o sustento virou oportunidade, e a oportunidade se transformou em patrimônio. Tijolo por tijolo. Eu levantei uma vida. Consegui comprar minha primeira casinha simples, depois um segundo imóvel, até chegar a 3 propriedades e uma conta bancária que muitos chamariam de invejável. Tudo isso sem herança roubada, sem golpe familiar, apenas suor e sacrifício. Mas não pense que foi fácil. Para cada conquista, havia noites em claro costurando uniformes, dias inteiros trabalhando sem descanso e lágrimas que ninguém via. A injustiça contra a mãe trabalhadora é essa. Quando alcançamos algo, dizem que foi sorte ou ajuda de alguém, mas esquecem o tanto de dor invisível que carregamos nas costas. Só eu sei o que deixei para trás para oferecer um futuro melhor ao meu filho. Esse filho, Moisés, era o meu orgulho. Cresceu vendo cada batalha que eu enfrentei e sempre dizia que um dia iria me retribuir. Eu acreditava, com todas as forças, que o amor de mãe era suficiente para blindá-lo contra qualquer manipulação psicológica que aparecesse no caminho. Mas a vida tem um jeito cruel de nos provar que até as raízes mais firmes podem ser abaladas. Se você me visse na rua, talvez pensasse que sou apenas mais uma senhora de 63 anos, com rugas que contam histórias e mãos marcadas pelo tempo. Mas dentro de mim, carrego uma fortaleza erguida por anos de humilhação materna e superação. Cada cicatriz é prova de que a vida tentou me dobrar, mas não conseguiu. Eu nunca aceitei ser tratada como peso morto, porque sei exatamente o meu valor. Foi esse valor que me sustentou quando minha vida entrou em colapso. Porque antes de a cobra venenosa entrar pela porta da frente da minha casa, eu já sabia que minha história era feita de resistência. E ainda que tentassem me arrancar tudo, havia algo que jamais poderiam roubar. A certeza de que cada conquista minha foi legítima, limpa e suada. Essa lembrança seria minha maior arma quando a guerra começasse. O dia em que Moisés me apresentou Diana parecia comum, mas acabou marcando o início da maior ruptura de confiança da minha vida. Era um domingo de março. O cheiro do meu feijão com arroz tomava conta da casa quando ouvi o som firme de saltos ecoando no piso de cerâmica. Cada passo parecia anunciar que uma presença estranha estava prestes a mudar nosso destino. Ela entrou pela porta, vestindo um vestido vermelho tão justo que parecia costurado na pele, com um sorriso calculado que mais lembrava uma provocação. Estendeu a mão fria como gelo e disse, sem emoção: "Então,
A senhora é a sogra. Não houve prazer em conhecê-la, nem um gesto de respeito. Apenas uma catalogação, como se eu fosse um móvel da casa. Naquele instante, senti uma rejeição silenciosa que me feriu mais do que qualquer grito. As unhas longas e perfeitas dela contrastavam com minhas mãos marcadas de calos e cicatrizes, provas vivas do trabalho que sustentou Moisés por décadas. Ali estava a primeira pista de uma manipulação psicológica que só cresceria com o tempo. Moisés, completamente cego de paixão, não percebeu o veneno sutil que escorria de cada palavra da noiva. Meus olhos viam claramente a cobra venenosa que se escondia atrás do batom caro e do olhar avaliador. Mas, como mãe, engoli seco e decidi observar em silêncio. Eu acreditava que o tempo mostraria quem ela realmente era. Durante aquele primeiro jantar, Diana não perdeu a oportunidade de me ferir com comentários passivo-agressivos. "Que decoração diferente", disse, olhando com desdém meus quadros de família. Ao provar meu guisado, empurrou o prato e comentou: "O sabor é muito forte." Cada palavra era um tapa escondido sob a máscara da falsa educação. Enquanto eu servia a sobremesa, ouvi quando ela sussurrou para Moisés: "Meu amor, sua mãe sempre cozinha assim? Na casa da minha mãe temos pratos mais sofisticados." Foi como sentir uma dor invisível atravessando meu peito. A comparação cruel entre meu lar modesto e a mansão de Soraya, a mãe dela, deixou claro que eu seria diminuída sempre que possível. Naquela noite, recolhendo sozinha os pratos que Diana mal tocou, o silêncio da minha casa pesava como nunca. Eu já tinha sobrevivido à pobreza, ao abandono e à solidão, mas sentia que um novo tipo de abuso emocional estava se instalando. E o mais assustador era perceber que meu filho, o mesmo menino que eu criei com tanto amor, estava prestes a ser enredado no golpe familiar que começava a ser desenhado diante de mim. Os domingos, que antes eram dias de aconchego e família reunida, se transformaram em um palco de humilhação materna cuidadosamente ensaiada. Diana chegava com seu sorriso falso, sempre com um comentário pronto para me diminuir. "Sogrinha, a senhora ainda usa esse creme baratinho? Olhe como suas rugas ficam evidentes", dizia, aplicando o próprio sérum importado diante do espelho da minha casa. Era como se cada gesto dela fosse planejado para me lembrar de que eu não estava à altura. A dor invisível vinha embrulhada em palavras doces, mas carregadas de veneno. E Moisés, o filho que eu criei sozinha, permanecia alheio, hipnotizado pelos encantos da esposa. Essa rejeição silenciosa corroía mais do que qualquer briga aberta. Durante os almoços, Diana dominava a conversa. Falava de restaurantes caros, viagens internacionais e filmes estrangeiros, sempre deixando claro que eu não fazia parte daquele universo. Quando eu tentava participar, ela retrucava: "Ai, sogrinha, a senhora não conhece esse lugar. É muito exclusivo." O golpe era sutil, mas certeiro. Me tornar um estorvo dentro da minha própria mesa. Moisés parecia anestesiado, incapaz de perceber a manipulação psicológica em andamento. A cada piada venenosa, ele apenas ria, sem entender que a mulher ao seu lado não estava apenas zombando da sogra, mas roubando a dignidade da mãe que o criou. Era um golpe familiar silencioso, mas devastador. A presença de Soraya, mãe de Diana, apenas intensificava tudo. Com seu ar arrogante de quem comandava uma rede de salões, fazia questão de ocupar meu espaço como se fosse dela. Sentava-se na cadeira de destaque, dava opiniões sobre a decoração e agia como se eu fosse invisível. A invasão de privacidade era tamanha que parecia que minha casa já não me pertencia, e ainda assim eu suportava. Engolia o orgulho como quem engole um remédio amargo, porque acreditava que o tempo revelaria a verdade. Mas cada domingo era um lembrete cruel de que eu estava alimentando uma cobra venenosa que crescia dentro do meu próprio lar. O peso morto que eles tentavam me transformar era, na verdade, a base de tudo o que tinham. Na solidão da minha cadeira favorita, depois que eles iam embora, as lágrimas vinham silenciosas. Mas junto delas vinha também uma força interior. Eu já tinha vencido a pobreza, o abandono e o preconceito.
Não seria uma nora manipuladora que me derrubaria. Eu sabia que em algum momento a justiça legal e a verdade exposta encontrariam o caminho certo para brilhar. Quando Moisés anunciou o noivado, eu forcei um sorriso, mesmo sentindo meu coração se partir em silêncio. Ele entrou em casa com os olhos brilhando, segurando uma garrafa de espumante e disse: "Mãe, quero que a senhora seja a primeira a saber. Eu e Diana vamos nos casar em dezembro." Eu o abracei, como as mães fazem, engolindo a dor invisível para não estragar o momento. Diana, é claro, tinha outros planos. Nas semanas seguintes, começou a aparecer sozinha na minha sala, fingindo querer aproximação. Mas por trás daquele sorriso havia apenas mais manipulação psicológica. "Sogrinha, agora as coisas vão mudar. Uma mulher casada precisa de intimidade. Não pode haver terceira pessoa interferindo no casamento", disse, enfatizando terceira pessoa, como se eu fosse um estorvo. A cada encontro, ela avançava mais sobre meu espaço. Enquanto fingia amizade, me lembrava de que eu logo perderia o papel de prioridade na vida de Moisés. Era uma humilhação materna silenciosa, disfarçada de conversas sobre flores do casamento, cores da decoração e regras de convivência. No fundo, já era o início do plano de expulsão. No dia em que fomos escolher o vestido de noiva, fui convidada apenas para assistir. Fiquei sentada em um canto enquanto Soraya ocupava o lugar de mãe, opinando em cada detalhe. "É tradição entre mãe e filha", disse ela, olhando para mim com um sorriso condescendente. Era como se eu tivesse sido oficialmente substituída dentro da minha própria família. Na cerimônia, a exclusão foi ainda mais cruel. Diana fez questão de me afastar das fotos, pedindo pequenos favores que me mantinham longe do fotógrafo. "Sogrinha, a senhora poderia ver se os convidados têm água?" Enquanto eu corria de um lado para o outro, Soraya aparecia ao lado do casal em cada clique, consolidando sua presença como se fosse a verdadeira mãe do noivo. Eu obedecia, não por submissão, mas porque ainda acreditava que Moisés um dia enxergaria. Mas cada gesto dela era calculado para me transformar em invisível, em uma figurante dentro do casamento do meu próprio filho. Era a rejeição silenciosa na sua forma mais cruel, um golpe familiar travestido de festa. Naquela noite, quando cheguei em casa e tirei o vestido simples que havia usado, olhei no espelho e vi mais do que rugas. Vi a marca da dor invisível de uma mãe tratada como peso morto na história que ela mesma escreveu. Mas também vi algo mais: a faísca da força interior, a lembrança de que a dignidade pode ser perdida por um instante, mas nunca para sempre. A armadilha não veio de repente. Ela foi tecida aos poucos, com a calma de quem sabe manipular. Diana, com seu jeito doce e envenenado, começou a plantar ideias na cabeça de Moisés. "Amor, sua mãe já está cansada. Não seria justo aliviar o peso dela?" dizia, como se estivesse preocupada comigo. Mas por trás da falsa bondade havia o plano frio de apropriação indevida. Moisés, cego pela paixão, trouxe o assunto para casa. "Mãe, nós pensamos que seria melhor transferir os imóveis para o meu nome. Assim, se algo acontecer, não haverá problemas legais." Eu o ouvi em silêncio, sentindo meu coração se despedaçar. Não eram suas palavras, eram as dela ecoando em sua boca. A manipulação psicológica tinha vencido mais uma batalha. A confiança que construímos durante décadas começou a ruir. Como poderia meu próprio filho sugerir algo tão cruel? Ainda assim, o amor de mãe me cegava. Assinei os papéis com a fé ingênua de que Moisés jamais me machucaria. Cada assinatura era uma traição familiar registrada em tinta, uma humilhação materna silenciosa disfarçada de gesto de confiança. O advogado jovem que os acompanhava falava com termos técnicos que eu mal entendia. "É só uma formalidade, dona Lília, para proteger o patrimônio da família", dizia, enquanto eu colocava meu nome em documentos que, na prática, cavavam a minha própria sepultura. Moisés sorria, tentando me tranquilizar, mas não conseguia sustentar o olhar quando eu perguntava sobre as cláusulas. Naquele dia, voltei para casa me sentindo mais vazia do que nunca. Era como se eu tivesse entregado não apenas meus imóveis, mas minha própria história.
A casa que construí tijolo por tijolo já não me pertencia mais. Eu havia caído em um golpe familiar, daqueles que não deixam marcas físicas, mas deixam cicatrizes profundas na alma. Nos dias que se seguiram, percebi a transformação imediata de Diana. A máscara caiu. Ela já não fingia ser cortês ou respeitosa. Passou a entrar na minha casa sem bater, se sentava no meu sofá favorito e dava ordens como se fosse a dona do lugar. A injustiça contra a mãe que trabalhou a vida inteira chegava ao ponto mais doloroso, ser tratada como uma intrusa no próprio lar. Eu ainda não sabia, mas aquele seria o ponto de não retorno. Ao assinar aqueles papéis, abri as portas para que Diana mostrasse sua verdadeira face. Não uma esposa dedicada, mas uma cobra venenosa disposta a sugar tudo o que eu construí. Porém, como toda armadilha, também deixou rastros que mais tarde se voltariam contra ela. Depois que assinei os papéis, a transformação de Diana foi imediata. Ela já não precisava fingir delicadeza ou respeito. Entrava na minha casa sem avisar, se jogava no meu sofá favorito e dizia com aquele sorriso venenoso: "Sogrinha, agora podemos redecorar tudo, afinal esta casa precisa de um ar mais moderno." Era a confirmação de que a humilhação materna não era mais discreta, mas declarada. Meus móveis começaram a ser substituídos, meus quadros retirados, minhas cortinas trocadas por outras caras que não tinham nada a ver com minha história. Eu assistia impotente à invasão de privacidade mais dolorosa da minha vida. Cada mudança era como arrancar um pedaço da minha memória. Minha casa, que antes era um refúgio, estava sendo transformada em cenário de uma vida que não era a minha. As visitas se multiplicaram. Diana convidava amigas e parentes para frequentar o espaço que eu mesma tinha construído com suor. E, para piorar, me relegava ao papel de servente. "Sogrinha, a senhora conhece a casa melhor que ninguém. Sirva as bebidas, por favor." Eu, que tinha sido a guardiã daquele lar, agora era tratada como um estorvo. Nas festas organizadas por ela, ouvi comentários que me cortaram a alma. "Que genial, amiga! Você conseguiu resolver o problema da sogra grudenta. Agora mora na casa dela sem gastar nada e ainda tem empregada de graça." As risadas que se seguiram ecoaram como punhais no meu peito. Era o auge da injustiça contra a mãe, transformada em chacota dentro da própria casa. Moisés, meu filho, permanecia cego. Ele via tudo, mas fingia não perceber. Talvez por medo de conflito, talvez por estar completamente enredado no casamento tóxico que se formava. Sua omissão doía mais do que as palavras de Diana. Aquele silêncio cúmplice era um golpe familiar ainda mais profundo do que qualquer insulto explícito. Eu, no entanto, me mantinha firme. Não porque não doía, mas porque já tinha sobrevivido a dores maiores. Quem já foi tratada como peso morto sabe que cada humilhação é também combustível para a ruptura interior. Eu observava, registrava mentalmente, engolia o orgulho e esperava. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, a verdade exposta teria seu momento. E foi nesse período que comecei a entender. O que parecia o fim da minha dignidade era, na verdade, a preparação para a minha vingança estratégica. As máscaras tinham caído, e o teatro de Nora Perfeita tinha acabado. Agora eu enxergava Diana como ela realmente era, uma cobra venenosa pronta para dar o bote final. E eu sabia que precisaria estar pronta para quando esse momento chegasse. O ponto de ruptura chegou de forma calculada, como tudo que Diana fazia. Uma tarde, ela se sentou na minha sala com ares de dona do lugar, cruzou as pernas e disse com voz açucarada: "Sogrinha, conhecemos uma casa de repouso linda, com jardins e atividades para pessoas da sua idade. A senhora ficaria mais feliz lá." A frase soou como uma sentença de expulsão disfarçada de gentileza. Naquele instante, o sangue gelou em minhas veias. Era a prova clara de que o plano de expulsão estava em andamento. Não se tratava mais apenas de humilhação materna ou rejeição silenciosa. Agora era a tentativa aberta de me arrancar do lar que construí tijolo por tijolo. A dor invisível se transformava em indignação concreta. Tentei responder com calma. "Diana, esta é a minha casa.
Aqui estão minhas lembranças, minha história, minha vida inteira. Mas ela sorriu com desprezo e rebateu. Esta já não é a sua casa. Pertence ao Moisés, e Moisés é meu marido. Eu sou a senhora desta casa agora. Foi como ouvir a confirmação de que a apropriação indevida estava completa. Moisés, ao meu lado, não teve coragem de me defender. Murmurou: Mãe, talvez fosse mesmo melhor a senhora considerar. Aquelas palavras, vindas do filho que embalei nos braços, foram punhais mais afiados do que qualquer insulto de Diana. Era a traição familiar em sua forma mais brutal, o silêncio e a omissão de quem deveria me proteger. Naquela noite, chorei até não restarem lágrimas. Sentei na cozinha, onde preparei milhares de refeições para meu filho, e senti que cada parede me sufocava. Mas entre o choro e a dor, nasceu também algo novo, a ruptura interior. Decidi que não seria expulsa como um peso morto. Se queriam guerra, eu a travaria com inteligência. Enquanto eles acreditavam que tinham vencido, eu já traçava mentalmente os próximos passos. Não iria reagir com gritos ou desespero. Eu usaria as mesmas armas que eles: estratégia, frieza e paciência. A cobra venenosa pensava que já tinha me devorado, mas não sabia que eu também sabia esperar o momento certo de atacar. O ponto de ruptura, então, não foi o fim. Foi a fagulha que acendeu a chama da vingança estratégica. Ali, na solidão da minha dor, decidi que iria virar o jogo. E, a partir daquele instante, cada humilhação sofrida se transformaria em prova. Cada rejeição silenciosa seria uma arma. E cada injustiça contra a mãe seria devolvida com a força da verdade exposta. Foi nesse momento de dor que decidi transformar minhas lágrimas em estratégia. Liguei para Elias, o advogado que sempre me apoiou em questões importantes, e pedi ajuda. Seu Elias, preciso revisar uns documentos que assinei. Tenho a sensação de que caí em uma armadilha, confessei com a voz trêmula. Ele me ouviu em silêncio e respondeu com firmeza. Venha amanhã cedo, já passou da hora de virar esse jogo. No escritório dele, a verdade começou a se revelar. Os contratos que eu havia assinado não apenas transferiam os imóveis para o nome de Moisés, como também me transformavam, legalmente, em uma inquilina sem direitos dentro da minha própria casa. Era um golpe familiar frio e calculado, fruto da manipulação psicológica de Diana. A cada cláusula lida, meu coração se despedaçava, mas minha determinação crescia. Elias foi claro. Dona Lília, ainda há chances de reverter. Precisamos provar coação emocional, abuso psicológico e falta de clareza nos documentos. Mas será um processo longo e cheio de resistência. Eu respirei fundo e respondi. Estou disposta. Já sobrevivi à pobreza, ao abandono e à solidão. Não será uma nora manipuladora que vai me destruir. Assim, nasceu a semente da vingança estratégica. De volta para casa, decidi que cada humilhação futura se tornaria prova. Comprei um caderno simples e comecei a registrar tudo. Datas, horários, frases ditas na frente de testemunhas. Escrevi até mesmo sobre os olhares de desprezo, porque sabia que, um dia, cada detalhe serviria para expor a verdade. Era como se eu tivesse virado uma repórter da minha própria vida. Mas não parei por aí. Comprei um pequeno gravador e passei a registrar as conversas mais venenosas. A primeira vez que ouvi a voz de Diana no aparelho, falando mal de mim pelas costas, senti uma mistura de dor e alívio. Dor por confirmar o que eu já sabia, alívio por finalmente ter em mãos provas reveladas que poderiam desmontar sua máscara de perfeição. Enquanto isso, mantinha as aparências. Continuava servindo o café, lavando a louça e escutando calada. Eles achavam que estavam vencendo, mas, na verdade, cada palavra dita, cada ordem dada, cada abuso emocional era mais uma arma que eu acumulava. A cobra venenosa se sentia vitoriosa, sem perceber que estava cavando a própria cova. Foi nesse silêncio calculado que me redescobri. A mulher que um dia havia sido tratada como peso morto agora se tornava uma estrategista. Eu já não era apenas vítima. Estava me preparando para o desmascaramento público, para a recuperação da dignidade e para a justiça legal que não tarda, mas chega. Era apenas questão de tempo até o mundo descobrir quem era, de fato, a verdadeira usurpadora dessa história.
As primeiras provas que reuni foram como facadas no coração, mas também como escudos para a batalha que viria. Em uma gravação, ouvi Diana ao telefone dizendo: "Mãe, quando eu engravidar, vamos usar o bebê como desculpa para tirar a velha daqui." A voz dela, fria e calculista, confirmava que o plano de expulsão estava armado muito antes de eu perceber. Aquilo não era mais apenas humilhação materna, era conspiração aberta. Outra vez, enquanto mexia no celular que ela deixou na cozinha, encontrei mensagens para uma amiga. Diana descrevia com detalhes como fazia Moisés acreditar que eu era tóxica e controladora. "Já convenci ele de que a mãe não presta, o próximo passo é a gravidez", dizia. Tirei fotos das conversas com as mãos tremendo. Era a prova escrita da manipulação psicológica que eu sofria. E como se não bastasse, descobri que ela usava meus imóveis como garantia de empréstimos pessoais. Elias, meu advogado, trouxe os documentos que mostravam dívidas altíssimas em meu nome, contraídas sem a minha autorização. Era a apropriação indevida transformada em números frios, um golpe familiar que poderia ter acabado com toda a minha vida financeira. O golpe mais duro veio em outra gravação. Diana, acreditando que eu dormia, disse à avó: "Moisés é um trouxa. Quando eu me divorciar, vou ficar com metade de tudo. A velha trabalhou a vida inteira e agora vai ser tudo meu." Essas palavras queimaram meus ouvidos, mas também me deram a certeza de que não havia mais volta. Eu precisava ir até o fim. Cada nova prova era um soco no estômago, mas também um tijolo na muralha que eu construía para recuperar minha dignidade. Eu não chorava mais, não implorava mais. Agora eu documentava, organizava, acumulava. A dor invisível estava virando munição. Era como se cada lágrima que já derramei fosse transformada em pólvora contra a cobra venenosa. Elias, ao ver o material, sorriu com a segurança de quem enxerga a vitória à frente. "Dona Lília, temos um caso sólido. Manipulação, coação emocional, uso fraudulento de bens. Eles cavaram a própria armadilha." Pela primeira vez em muito tempo, senti esperança. Não apenas de justiça legal, mas de expor a verdade que tentaram enterrar debaixo de mentiras. Eu sabia que a batalha ainda seria longa, mas agora tinha em mãos armas poderosas, provas reveladas, áudios, mensagens, documentos. A cada item, a certeza crescia. Eles pensavam que tinham me derrotado, mas estavam prestes a conhecer a força de uma mulher que, mesmo ferida, não aceita ser tratada como peso morto. O jogo estava prestes a virar. O estopim veio em um dia que parecia banal. Eu estava na cozinha quando ouvi gargalhadas vindas da sala. Diana, Soraya e algumas amigas se divertiam olhando o celular. Aproximei-me discretamente e vi a foto que elas celebravam. Diana, abraçada a Moisés e a mãe, sorrindo diante da legenda cruel: "A família que realmente importa." Aquilo foi mais do que rejeição silenciosa. Foi um desmascaramento público planejado para me excluir. O telefone começou a tocar pouco depois. Vizinhas e amigas me ligavam indignadas. "Lília, você viu o que sua nora postou? Que crueldade!" Cada ligação era como uma chama alimentando minha força interior. A dor invisível virou indignação aberta. Eu sabia. Era o momento perfeito. Respirei fundo e digitei apenas 2 palavras como resposta: "Boa sorte." Essas 2 palavras, simples e afiadas, eram mais do que um recado. Eram a chave para ativar tudo o que vinha sendo preparado. Elias, meu advogado, só aguardava um estopim público, algo tão cruel que ninguém pudesse justificar. Assim que enviei a mensagem, disquei seu número. "Doutor, é hora. Execute o plano." Em menos de 1 hora, a engrenagem da justiça legal já estava em movimento. Os imóveis foram congelados, as contas bloqueadas e um processo de nulidade contratual começou a ser registrado. A vingança estratégica deixava de ser apenas um plano no papel e passava a se tornar realidade. O poder que haviam roubado de mim voltava para as minhas mãos. Enquanto isso, na sala, Diana ria, sem imaginar que sua própria publicação tinha acionado sua queda. "Vejam só como eu coloquei todos no lugar", dizia às amigas.
Mas a cobra venenosa não percebia que já estava enredada nas próprias armadilhas. O veneno que espalhou durante anos agora corria contra ela mesma. Moisés foi o primeiro a sentir o impacto. Seu celular começou a tocar sem parar. O banco, o advogado, os alertas financeiros. Como assim as contas estão bloqueadas? Como assim os contratos são nulos? Gritava, pálido como um fantasma. A cada ligação, o chão sob seus pés se desfazia. Ele ainda não sabia, mas a verdade exposta já estava virando sua vida de ponta cabeça. E eu, sentada na cozinha, finalmente senti paz. Não era o prazer da vingança, mas a sensação de dignidade recuperada. A mulher que eles tentaram transformar em peso morto havia acionado um contragolpe silencioso e devastador. O estopim estava dado, e a queda de Diana seria apenas questão de tempo. O confronto aconteceu no mesmo lugar onde vivi minhas maiores alegrias e minhas piores dores. A sala da minha casa. Moisés entrou transtornado, o celular ainda vibrando com chamadas perdidas. "Mãe, o que a senhora fez?" O advogado disse que a casa, os imóveis, tudo voltou para o seu nome. A voz dele era um misto de pânico e incredulidade. Eu respirei fundo e respondi com calma. "Filho, sente-se. Está na hora de você ouvir a verdade." Diana tentou intervir, mas um olhar meu a congelou no lugar. Tirei da bolsa uma pasta grossa, repleta de provas reveladas. Fotos de conversas, transcrições de gravações, documentos bancários. Entreguei a primeira folha para Moisés. Ele leu em voz alta, trêmulo. "Já convenci ele de que a mãe não presta. O próximo passo é engravidar para expulsá-la de casa." Era a mensagem que Diana havia enviado a uma amiga. O rosto do meu filho ficou lívido. "Diana, o que significa isso?" perguntou, mas ela permaneceu em silêncio. Então, entreguei a ele a transcrição da gravação em que ela dizia à avó que se divorciaria dele assim que tivesse direito à metade do patrimônio. "Leia em voz alta, Moisés", pedi. E ele leu, cada palavra como uma martelada destruindo a imagem que tinha da esposa. Diana tentou negar, chorando lágrimas de crocodilo. "Meu amor, isso é invenção da sua mãe. Ela sempre teve ciúmes do nosso casamento." Mas não havia mais espaço para manipulação psicológica. Peguei meu celular e reproduzi o áudio original. A voz dela ecoou pela sala. "Moisés é um trouxa. Quando eu me divorciar, fico com metade de tudo." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Moisés deixou cair os papéis no chão. Olhou para a esposa como se visse um fantasma. "Como eu pude ser tão cego?" murmurou. Sua dor era real, mas tardia. Ele finalmente enxergava que o casamento tóxico que defendeu por anos não passava de um golpe familiar bem arquitetado. Diana, acuada, gritou. "Sim, é verdade, mas a culpa é sua, Lília, por nunca saber o seu lugar." As palavras dela não me feriram. Pelo contrário, foram libertadoras. Ali estava, nua em sua crueldade, a confissão que faltava. A cobra venenosa havia se revelado diante de todos. Moisés, com lágrimas nos olhos, finalmente disse o que eu esperei anos para ouvir. "Diana, você não passa de uma manipuladora. Quero que saia da vida da minha mãe e da minha agora mesmo." Naquele instante, senti a recuperação da dignidade correr pelo meu corpo como um sopro de vida. Não era apenas a expulsão definitiva de Diana que me fortalecia. Era o renascimento familiar, o amor de mãe finalmente reconhecido, a certeza de que a verdade exposta tem o poder de transformar até a dor invisível em vitória silenciosa. O confronto estava vencido, mas a guerra ainda não havia terminado. Poucos minutos depois do confronto, a campainha tocou. Elias, meu advogado, entrou acompanhado de um policial. "Dona Lília, estamos aqui para formalizar a recuperação dos imóveis e a nulidade dos contratos", anunciou com firmeza. Diana arregalou os olhos, sem acreditar que a justiça legal estava ali, batendo a porta da sua arrogância. O policial leu em voz alta. "Senhora Diana, a senhora tem 1 hora para recolher seus pertences e deixar o imóvel. Qualquer tentativa de permanecer será considerada invasão de propriedade privada." As palavras soaram como sentença de expulsão definitiva.
A mulher que se achava invencível agora tremia diante da lei. Diana subiu as escadas furiosa, jogando roupas em malas e quebrando objetos como se o caos pudesse devolver o controle que havia perdido. Cada gaveta batida era o grito de derrota de quem construiu a vida em cima de manipulação psicológica. Eu, de pé na sala, observava em silêncio, sentindo que a injustiça contra a mãe estava finalmente sendo corrigida. Soraya chegou logo depois, buzinando do carro luxuoso. Ao ver a cena, tentou se impor. Isso é um abuso. Minha filha é casada, ela tem direitos. Elias respondeu com calma cortante. Dona Soraya, sua filha cometeu fraude, endividou imóveis que não eram dela e manipulou esta família. Temos provas suficientes para levá-la a julgamento criminal. O rosto de Soraya perdeu a cor. O policial, impaciente, avisou. Senhoras, o tempo acabou. Se não saírem agora, terei de agir. A ameaça de algemas foi o golpe final. Diana e Soraya se entreolharam, carregando não apenas malas, mas também a humilhação pública de serem desmascaradas. A cobra venenosa e sua mentora saíam pela mesma porta que um dia usaram para entrar como donas da casa. Antes de atravessar a soleira, Diana ainda tentou me atingir. Lília, você é uma velha amargurada. O Moisés vai perceber tarde demais que perdeu a mulher da vida dele. Mas minha resposta foi serena. Ele não perdeu nada, Diana. Ele se libertou. A verdade exposta não precisava de gritos, apenas da firmeza de quem sabe que venceu. Quando a porta finalmente se fechou atrás delas, um silêncio tomou conta da sala. Mas não era o silêncio pesado da humilhação, e sim o da paz interior que surge quando a justiça prevalece. Eu tinha recuperado minha casa, meu nome e minha dignidade. A oficialização da justiça não foi apenas um ato legal, foi o renascimento da minha história. Nos dias que se seguiram à expulsão de Diana, a casa parecia diferente. O ar estava mais leve, as paredes respiravam em paz, e até meu jardim floresceu como se soubesse que a tempestade havia passado. Mas dentro de mim, a mistura de alívio e cansaço era intensa. A humilhação materna tinha deixado cicatrizes profundas, e mesmo com a vitória, eu sabia que a cura levaria tempo. Moisés andava pela casa cabisbaixo, carregando a culpa de anos de omissão. Mãe, como a senhora pode me perdoar? Perguntou certa noite, a voz embargada. Eu olhei para ele e respondi. O amor de mãe não apaga os erros, mas nos ensina a enxergar além deles. A dor invisível ainda estava lá, mas pela primeira vez havia espaço para a reconstrução da dignidade. Enquanto isso, Diana não desistia de lutar. Tentou processar por abuso psicológico e partilha desigual, mas perdeu em todas as instâncias. Elias havia preparado um caso sólido, mostrando cada prova de manipulação, cada apropriação indevida, cada abuso emocional. A justiça legal não apenas me devolveu os bens, mas também expôs publicamente a farsa de um casamento tóxico. A opinião pública foi implacável. Vizinhos, amigos e até desconhecidos comentavam: a verdade sempre vem à tona. As redes sociais, antes usadas por Diana para me humilhar, agora eram testemunhas de sua queda. As mesmas pessoas que a aplaudiam começaram a apontá-la como exemplo de traição familiar e golpe familiar mal calculado. Era a vingança estratégica se espalhando além das paredes da minha casa. Para mim, a maior consequência não foi vê-la derrotada, mas ver Moisés renascer. Ele passou a me olhar de outra forma, com respeito e gratidão. A cada gesto, tentava reparar os anos de silêncio cúmplice. Cozinhava comigo, cuidava do jardim, fazia questão de dizer: Mãe, nunca mais vou permitir que ninguém a trate como peso morto. Esse era o verdadeiro início da cura. Claro, as feridas não desapareceram de um dia para o outro. Ainda havia noites em que eu acordava assustada, lembrando das frases venenosas de Diana. Mas agora eu tinha algo que antes me faltava: a certeza de que não estava mais sozinha. O vínculo com meu filho, mesmo marcado por rupturas, estava sendo reconstruído sobre uma base muito mais forte: a verdade exposta. E foi nesse processo que entendi:
A justiça legal pode devolver o que nos foi roubado, mas só o perdão com limites e o amor de mãe são capazes de curar de verdade. Não o perdão ingênuo que esquece tudo, mas aquele que reconhece as feridas e decide não viver mais prisioneiro delas. Era esse caminho que eu e Moisés escolhemos trilhar dali em diante. 6 meses depois, minha casa já não guardava os ecos da dor, mas sim o som de novas risadas. O jardim florescia novamente e cada canto parecia respirar alívio. Era como se as paredes, antes testemunhas de abuso emocional e humilhação materna, agora celebrassem a vitória silenciosa da dignidade recuperada. O lar tinha voltado a ser meu, em todos os sentidos. Moisés também havia mudado. O filho que antes se calava diante da manipulação psicológica agora se tornara meu maior aliado. Lavava a louça, consertava coisas da casa e, mais do que tudo, me olhava com respeito renovado. Mãe, nunca mais vou permitir que ninguém a diminua, dizia, e nessas palavras eu via não apenas arrependimento, mas renascimento familiar. E então surgiu Fabíola, uma mulher simples, professora, que entrou em nossas vidas com a delicadeza de quem respeita histórias. No primeiro almoço conosco, ela me pediu: Dona Lília, a senhora pode me ensinar a fazer o guisado que o Moisés tanto gosta? Não queria apagar minha presença, mas valorizá-la. Era a prova de que amor verdadeiro nunca precisa de exclusão. Enquanto cozinhávamos juntas, senti uma paz interior que há muito não experimentava. Fabíola representava o oposto de Diana. Em vez de competir, ela somava. Em vez de manipular, ela acolhia. Foi nesse contraste que percebi que o destino, por mais cruel que pareça, às vezes nos guia até pessoas que realmente entendem o valor da família. Diana e Soraya ficaram no passado. Suas promessas de vingança se dissolveram junto às dívidas e processos que acumularam. Não me importava mais com o que diziam ou planejavam. Elas eram apenas sombras de um tempo de injustiça contra a mãe. Sombras que já não tinham força para atravessar as muralhas que ergui ao redor da minha vida. Hoje, ao olhar no espelho, não vejo uma mulher marcada apenas por rugas ou cicatrizes, mas por vitórias. Cada linha no meu rosto conta uma história de luta, de dor invisível transformada em força interior. Não sou mais aquela mãe tratada como peso morto. Sou uma sobrevivente e, acima de tudo, uma vencedora. E se há algo que essa jornada me ensinou, é que a verdade exposta sempre encontra seu caminho. Quem constrói com amor jamais perde de verdade, porque mesmo quando tentam nos roubar tudo, existe algo que ninguém pode tirar: a dignidade. E é com ela que sigo vivendo, em paz, ao lado de quem realmente importa. Histórias como a de Lília não são apenas relatos de dor, mas lições vivas de superação. Quantas vezes você já se sentiu diminuído dentro da própria família? Quantas vezes suportou uma rejeição silenciosa ou uma humilhação materna que ninguém mais viu? Talvez você, assim como ela, já tenha engolido o orgulho em silêncio, acreditando que o amor seria suficiente para curar tudo. Mas a vida mostra que há momentos em que é preciso impor limites. Não por egoísmo, mas por dignidade. Se você não se levantar, outros ocuparão o seu espaço e tentarão escrever a sua história no seu lugar. A verdade é que sempre chega a hora de transformar dor invisível em força interior e de mostrar que ninguém pode apagar o valor de quem construiu sua vida com sacrifício. Pergunte-se: o que você tem permitido que roubem de você? Sua paz? Sua voz? Sua confiança? Talvez seja a hora de dar o mesmo passo que Lília deu. Reunir coragem, impor limites e escolher a liberdade emocional em vez das correntes da manipulação. E lembre-se, justiça nem sempre vem rápido, mas ela vem. O importante é não desistir de si mesmo. A vitória silenciosa pode demorar, mas é sempre poderosa. Se essa história tocou você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui você encontrará muitas outras histórias de superação, dignidade e recomeços que vão inspirar sua vida.